Marcos 4, a parábola do semeador, né? E outra vez começou a semear, começou a ensinar, né? E outra vez começou a ensinar junto ao mar. E ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhe muitas coisas por parábolas. E lhe dizia, na sua doutrina, ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e, porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, e outro 60, e outro 100. E disse-lhe, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 10, interrogaram-no acerca da parábola. E ele lhe disse-lhe, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse, não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia a semente, o que semeias a palavra. E o que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não tem raiz em si mesmo. Antes são temporão, depois sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufoca a palavra e fica infrutífero. E os que receberam a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Amém? Vamos bater um rico salve de palmas para Jesus. Essa palavra, essa parábola, Jesus está falando sobre a parábola do semeador, E o interessante é que ele ensinava ali muitas coisas por parábolas. Ele dizia na sua doutrina, ouvi, eis que saiu o semeador a semear, E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho. E é interessante, irmão, que ele fala uma coisa, uma parte caiu junto do caminho, o semeador saiu a semear, uma parte caiu na beira do caminho, vieram as aves do céu e a comeram, e outra sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e produziu 30, outros 60 e outros 100. Aqui, se nós olhar, o Senhor Jesus, ele explica depois, porque eles não entenderam, ele está falando, ele usa termos que são de
Jesus, ele usa coisas simples para que nós venhamos entender. Ele está falando de um semeador que saiu a lançar semente, e uma parte caiu na beira do caminho, e depois, uma parte caiu entre pedregais, uma parte caiu numa terra com espinhos, e uma parte caiu numa terra boa. Se nós olharmos, a semente é a palavra do Senhor, e a terra é o nosso coração. Se nós olhar, se a gente olhar, e qual vai ser, porque o tempo determina qual a verdadeira identidade nossa, como a irmã falou, está passando uma situação difícil, o que dá para se fazer, ela tem que começar o meu coração é a terra, e eu vou mostrar, o tempo vai determinar se ele é uma palavra, se ele é uma terra boa. Aconteceu uma situação, eu lembro de um testemunho que o irmão perdeu toda a família foi embora, e foi a mulher, foi os filhos, tudo por causa de bebida, por causa de... E ele se converte ao Senhor, e ele começa a buscar por aquela família, e ensinaram para ele que o coração dele tem que mostrar tudo que se passou. Nós temos que clamar ao Senhor, temos que colocar nas mãos do Senhor, para que o Senhor venha perdoar, mas preciso começar com a comunhão. Eu vou buscar o Senhor, eu vou entrar em paz com o Senhor, eu vou buscar a comunhão com os meus irmãos, eu vou buscar a comunhão com a minha família. Como eu posso ter uma comunhão com Deus se eu não tenho uma comunhão com o meu vizinho? Irmão, a semente tem que cair no meu coração e tem que ser terra boa. Vamos pensar, a vida desse moço foi tudo errado, mas a partir da vez que ele conhece Jesus, que ele entrega a sua vida para Jesus, que ele começa a buscar uma libertação, que o Senhor liberta ele de todos os vícios que ele participava, que ele praticava, que ele conhecia, ele passa a buscar, orar, buscar uma comunhão com Deus, buscar, ele liberar perdão, ele perdoar, ele começar a ver aquele vizinho que maltratava ele. O primeiro passo foi com o vizinho, ele xingava o vizinho, ele brigava, e ele começa a mudar com o vizinho. Falou primeiro, que o pastor ensinou ele, você tem que começar a amar o próximo, você tem que amar o próximo como a si mesmo. E o vizinho, que eles tinham intriga, que eles brigavam, ele já deu um bom dia. O homem já se assustou, ele já vai me xingar, brigar, alguma coisa. Mas não, ele começou a mostrar que a semente tinha caído no coração dele, e começou a germinar, começou a crescer, começou